Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo by Marquezone. E hoje, diretamente aqui da Fispal Food Service, terceiro dia de feira. E aí, Mega, como é que tá indo pra vocês? Eu tô cansadinho, mas tô bem. Peguei 2 horas pra chegar aqui hoje, mano. Que delícia, que delícia. Quer morar nos fins do mundo, né? Dá nisso aí. Vida de milionário é outro nível, né? Vamos aqui hoje falar com eles, que vocês já conhecem um pouquinho aí, já acompanham um pouco dessa trajetória. Nossos queridos patrocinadores, né? Que é bom ter parceiro em casa, né? O problema é que da assim, CDM Finanças. microfonaram hoje esse negócio e gravar com um cara que tem resenha dá um BO, mano. Vai. A legal é essa parte que a gente fala a verdade, né? Charles e Teodoro, da CDM Finança, uma das melhores consultorias financeiras. E eu não falo porque é patrocinador, não é jabá. Os caras estão me dando um apoio gigante lá na Speed. A gente tá fazendo um trabalho muito forte lá. Eu, na verdade, eu tô meio vagabundo, né? Eu tô meio... Eles estão tentando pegar no meu pé e eu tô correndo, mas o Marcos não daria certo. O Alisson tá fazendo papel de cliente bem feito, hein? Eu perdi a aposta lá pro Bruno. Já era. O Bruno pro Renan. Pro Renan, perdi, já era. Não tá difícil a minha vida. Quando a gente foi fechar o patrocínio do podcast, né, a gente conversou, mas e o Recoba e tal? Eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra ser controlado, só pela minha esposa e tá ótimo. Galera, sejam muito bem-vindos aqui. O objetivo nosso aqui na Fispal, a gente sabe que é conectar os nossos colegas, aí, a galera de hamburgueria, os empreendedores, a empresas e serviços que fornecem os produtos e serviços, né, que ajudam o mercado food service cada vez mais a evoluir. E, cara, como é importante ter uma visão da área financeira, né? Entender quais são os objetivos do financeiro, o que eu devo fazer para o meu negócio ir bem financeiramente. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre planejamento orçamentário, né? Que é uma área que quase ninguém fala, mas ele é super importante para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Então eu queria que primeiramente vocês se apresentassem aí para a galera e vamos seguindo no assunto. Então bora lá. Fala, galera, eu sou o Teodoro. Boa tarde aí, pessoal da Fispal, pessoal que tá acompanhando aí o podcast. A gente vai falar um pouco de planejamento orçamentário, o que acontece depois que a gente começa a planejar os custos ali de uma empresa, né? O financeiro, ele não é só o arroz com feijão. A gente tem que continuar acompanhando, seja 10, 20, 30 anos, a vida inteira ali. Deixa o Charles falar um pouco também. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera do Burger no Papo. A gente vai falar um pouco sobre o planejamento orçamentário, que não é só o controle mensal, mas é a partir dali. Não é só os 30 dias, é toda a vida útil da empresa. Ou seja, a empresa não foi criada para morrer em 5, 10, 15 anos. Ela foi criada para perpetuar para sempre. E o planejamento orçamentário vem trazer esse resultado e esse objetivo. Existe um estudo, vou começar polêmico, que falam que as empresas no Brasil normalmente não duram 5 anos. O Recoba tem 4, estamos indo bem. Tem um ano ainda pra morrer, hein? Tem mais um ano ainda pra morrer. Em nome de Tem Jesus. um ano pra fechar com a CDM Finanças. Aproveita. Valeu, galera. É isso aí. Eu sobrevivi aos 5 anos e já fechei pra garantir mais 5. Então, excelente. Cara, o que vocês... isso faz parte do tema, né? Por que as empresas estão fadadas a fechar em até 5 anos no Brasil? Por que isso acontece? E isso é um estudo tipo que, é recorrente as pessoas falarem isso. Por que as empresas não dão certo? Cara, eu acredito que tem muito a coisa que chama a curva do ovo, né? Que é quando você começa a crescer, e geralmente o empresário aí pensando em 2, 3, até 5 anos, as empresas que vieram da época de pandemia cresceram muito. Então elas vieram numa constante. E o pessoal não costuma acompanhar o financeiro. E aí, quando chega lá em cima na curva do ovo, a empresa tende a cair. Se você não consegue equilibrar a empresa, ela vai cair novamente. Você tem que ter um controle disso. E o planejamento orçamentário é isso, enxergar o além. Cheguei no pico, não dá para eu ir mais que isso, como eu me mantenho? Porque você vai cair, a tendência é cair. Se você não começar a controlar, você começa a se descontrolar, a equipe descontrola a matéria-prima e você acaba perdendo a mão de tudo. pra galera que tá assistindo e que não entende, ou que... A gente sabe que a área financeira, ela é sempre deixada, né, pra depois. Pra depois. Quando dá a dor de barriga, aí a galera vem se preocupar em olhar de fato, analisar o financeiro e começar a tentar tomar alguma medida, mesmo assim com uma certa limitação. Pra quem não entende o que é um planejamento orçamentário, explica pra gente aí com uma forma mais tranquila pra galera entender. Vamos imaginar que a empresa tem uma expectativa de faturamento de 10 mil todos os meses. O que vai ser pago com esses 10 mil? Se você tem 11 mil de dívida, isso é o planejamento orçamentário. Você não vai sobreviver.
Então, o que vai ser feito por período de 1 ano, 2, 3, 4, 5, para que a empresa sobreviva? Quais são os cortes que serão feitos ou quais as medidas de aumento de faturamento que serão tomadas? Exemplo, se você tem uma quantidade X de recurso para logística, que talvez está sendo desperdiçado, você move uma parte desses recursos para a área estratégica de marketing para que você aumente o faturamento. Então, nem sempre é corte de despesas, mas uma realocação de recursos para uma área que está com déficit, por exemplo. Quando vocês entram hoje, pega uma empresa, por exemplo, vocês entraram agora na Speed, recém-formatada para franquia, era uma parada que, tipo, era uma lojinha na Zona Leste que vendia bem, hoje pode ser uma potência que vai ter 10, 20, 30 lojas em formato de franquia. Como que vocês trabalham na cabeça do cara que para ele era um negocinho e agora é um negocinho lá ele? Eu acredito. O primeiro passo é a gente enxergar quais são as despesas da Speed, por exemplo. O que a Speed tem hoje de fixo, o que a franquia vai ter de fixo, o que ela tem de variável, o que é imposto, o que vai ser prolabore, o que tem que pagar de franqueamento. E aí, depois que a gente consegue enxergar o que é isso, que é onde o pessoal falha muito, que eles param aí. A gente chegou no que a gente tem de fixo e variável, vamos seguir com isso a vida toda. Só que a gente tem que começar a montar o break-even, claro, entender qual é o markup da empresa e começar a olhar isso ao longo dos anos. Eu tenho break-even markup agora. Não tá entendendo nada, né? Tá vendo? Tem que fechar com a gente, cara, pra você começar a entender a linguagem. E aí a gente começa a enxergar aonde que a Speed chega no break-even dela, que seria o ponto de equilíbrio. Qual é o 0 a 0 da sua empresa hoje? Para a gente poder planejar e ver o quanto a gente consegue atingir disso. Se vai ter superávit na empresa, se a gente pode fazer uma manutenção, uma reforma, abrir uma nova franquia, ou se a gente vai ficar sempre devendo, por exemplo. Tem que equilibrar as informações da empresa. Não é só parar ali no café com leite, no fixo e variável, que é o que o pessoal costuma fazer quando faz. Porque geralmente o pessoal não tem nem histórico de faturamento. Cara, excelente. Vai ter. Hoje vocês têm mais de 100 clientes, né? Isso. Parabéns por isso. Obrigado. Eu vejo que vocês trabalham bem manual o negócio, né? Não é um negócio robótico que vocês colocam um sistema para operar. Imagino que tem esse sistema para operar, mas Sim, vocês mas é bem acompanham. analítico, né? Vocês são chatos, né? E é por isso que a gente não fechou. Só um pouquinho. E aí, cara, assim, 100 empresas que vocês atuam, fazendo consultoria e tal, atendendo, vendo a fundo como é que funciona a empresa. Qual que é a média, mais ou menos, de uma empresa? A maioria tá na merda, a maioria tá andando bem depois de um tempo de CDM. Como que tá hoje esse equilíbrio? A maioria que vem pra gente tá na merda. Literalmente é essa a palavra. A galera só procura quando tá Quando já tá ruim. na situação Quando tá difícil, na situação né? ruim. Agora, tem alguns que procuram para buscar o ponto de equilíbrio ou que a empresa não caia, por exemplo. O cliente que nós estávamos hoje, por exemplo, ela buscou a CDM para que ela conseguisse fazer a alavancagem da empresa. Então, Legal. ela queria crescer, mas ela sabia que naquele momento ela não conseguia gerenciar mais só. Então, ela queria um braço que pudesse fazer isso para ela ir para o marketing, para ela ir para o comercial, para ela ir para compras, que ela não se preocupasse mais com a área financeira. Show demais. E a- Por favor. As damas primeiro. Primeiras não. Então, hoje vocês atuam não só pra quem tá na merda, literalmente, né? Quem não cuida porque, cara, você tem um negócio. Começo tudo é lindo. Vamos falar o português claro, né? Você tem um negócio, começo tudo é lindo. Tá entrando dinheiro, e quando você vai ver, você não tá ganhando dinheiro. Então, você tem que ter um controle. Se você não cria o hábito, desde o início, de gerir a área financeira do seu negócio, você chega uma hora que você se pega com a corda no pescoço. E aí tem dois caminhos. Ou você se move para buscar uma solução para resolver o negócio, ou você acaba afundando de vez e se enforca, já era. E além disso, vocês também então atuam com planejamento estratégico para quem quer expandir. Sim. Tenho um negócio, faço um bom controle financeiro, sei como é que tá a estrutura, sei qual é o meu potencial, meu ponto de equilíbrio, meu break-even, sei como é o meu... Eu tenho break-even, sei como é que é, mas eu quero montar um planejamento para expansão. Hoje a CDM também auxilia nisso. Sim. Porque a gente começa a olhar onde o cliente não enxerga que existe um custo. Exemplo, processo de plataformas financeiras. Quanto que você paga nisso? Quanto que custa a sua operação na fonte? Ah, eu ganho 56. Ok, mas quanto você vendeu? 60, 65, 70. Esse custo na fonte, muitas vezes ele não é analisado. E o planejamento orçamentário olha a origem das suas receitas. E principalmente, quando essas receitas caem, as despesas vão junto?
ou não. Se elas não vão junto, o mês que você tem um fluxo de caixa mais alto, ele será necessário para cobrir as despesas no futuro. Mas quando não tem o planejamento, naquele mês que tem um fluxo mais alto, vira prolabore. O mês que tem um fluxo baixo, não tem aporte. A empresa começa a entrar em declínio. Aí o cliente vira para a gente e fala, a minha empresa é ruim. Não, você tira da empresa retiradas no momento errado. Uau. A empresa está ficando pobre e o cliente rico no momento errado. Eu tô sentindo que alguém sentiu dores aqui. Não, Primeiro desde o dia CNPJ 1 de rico, fevereiro que eu tô desesperado. Toda vez que eu converso com esses caras, eu fico... Mas é muito normal isso no Brasil, cara. O brasileiro trata a empresa como caixa eletrônico. Sim. É. E não Só- tá E é certo. errado, né? E é errado. Desculpa. Achei que tava certo. Não, é errado. pô. A gente vê como muito normal falir, cara. O que os grandes empreendedores falam? Ah, eu já falei 2, 3 vezes até eu dar certo. Por quê? Porque na nossa cabeça, na cultura do brasileiro, que é normal falir. Mas o dar certo que eles falam não é o negócio dar certo de fato. O dar certo é o cara entender a mentalidade dele. O cara... Tem vários casos aí, que nem você falou. O cara... 4, 5, 6 empresas, o cara vai à falência. E aí ele chega num momento em que ele entende a mecânica, ele entende que ele não pode mais continuar tendo as mesmas atitudes. E aí esse cara muda a visão, muda o comportamento dele dentro do negócio como gestor. E aí ele estoura, ele vira milionário, ele explode, a empresa chega em proporções que não chegou antes por causa justamente disso. Exatamente. Se você hoje, principalmente você aí que acompanha, que assiste a gente, entende, consegue enxergar essa visão, não precisa você quebrar 3, 4 vezes, cara. É poupar tempo. Sim. E antecipar o seu sucesso. Que se pra acionar vocês foi através da galera, inclusive mandar um abraço pra turma do Fundão, né? Pô, a gente não mandou um abraço pra galera da turma do Fundão ainda na Fispal, mas mandou um abraço pra galera da turma do Fundão. Foi através de lá que a gente conheceu. Participamos da live, o bate-papo da live de aniversário do podcast ano A passado. Zona Sul inteira conhece vocês, é um inferno. Onde Foi você vai muito receber? bacana. E dali em diante, daquele dia da live do aniversário em diante, a minha visão mudou. Porque eu entendi que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, cara, o resultado diferente que eu quero não vai chegar. Então, vamos lá. Eu tenho a minha visão de gestor de negócio. Beleza, eu tenho uma visão, mas eu não faço todas as funções. Então, eu preciso ter o cara especialista do financeiro, como eu preciso ter o cara especialista do marketing. O problema do nosso segmento é que, infelizmente, ou o cara ele quer fazer tudo porque ele sente uma insegurança, ele quer ser o chapeiro, o entregador, atender o pedido, ele quer fazer compras no mercado, ele quer fazer a selfies, o story, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, por ou não ter condição financeira para bancar, por falta de planejamento, ou porque ele sente seguro que se alguém pegar, ele vai perder o negócio dele. E você falou o ponto-chave, Alisson. As pessoas começam a empreender com o que elas sabem fazer. Então o cara sabe arrumar sapato, ele vai abrir uma sapataria. Ele sabe fazer hambúrguer, ele vai abrir uma hamburgueria. Só que ele não entende que tem processos que ele não sabe. A gente sabia gerir dinheiro. O que a gente abriu? Uma empresa de finanças. Mas se a gente precisar fazer um processo dentro da nossa empresa que a gente não conhece, tem que terceirizar. Você entende de burger, você entende de distribuição. Beleza. E o financeiro? Tem que ter alguém que saiba fazer, porque não existe um sócio que vai conseguir olhar para todos os campos da empresa. Em algum momento vai ter que ser delegado. Seja para a empresa crescer ou seja para o contador fechar. Verdade. Em algum momento vai ter que abrir. Normalmente também as pessoas vão pensar que é um dinheiro mal gasto. Ah, mas pô, como é que eu vou pagar para alguém equilibrar a minha empresa ou dar um norte para minha empresa se eu não tenho dinheiro nem para pagar as contas da empresa? Como que nesses casos vocês atuam? Cara, um cliente que vende 50k, tô falando um empreendedor que está no início, ele vende 50k. Se ele tem uma ficha técnica de 30% do CMV e na real ele está com 40% e a gente reduzir essa ficha para 35%, ele vai ter grana para pagar uma consultoria financeira. Não é caro. Não é Não, caro, não é tá, caro. gente? Eu falo, não é caro. É justo. E assim, uma das coisas que eu mais entendi e vi é porque o que o Marcos falou, a galera não consegue ver a percepção real do dinheiro na hora. Isso. Só que vai muito mais além disso. Por exemplo, numa das reuniões que a gente fez,
Os caras me trouxeram um dado de uma informação de uma possibilidade de produto que eu posso implementar dentro da minha operação, que aumenta em 35% o meu faturamento, só de colocar aquela categoria de produto, e uma coisa que eu, dentro do negócio, eu não estava olhando. Então, você ter pessoas estratégicas observando cada área também te permite isso, oxigenar a sua mente, e os caras chegam e olham de fora. Então, vocês chegaram, fizeram todo um mapeamento, a gente entendeu como é que estava a situação e falou, ó, analisando o mercado, que vocês também fazem uma análise de mercado, né? Sim. Analisando o mercado, a gente entende que do segmento que você atende, 36% do faturamento dos caras é isso aqui. Por que você não vende? Aí é onde a gente toma uma porrada de volta, que eu tomei bronca, né? Por que você não tá vendendo essa bagaça? Aí tem 30 dias pra botar, eu nem botei ainda, mas tem 30 dias, e aí vem com meta. Os caras, eles como se fossem dono do negócio. E a ideia é essa, entendeu? Bebida? Hã? É bebida? Não? Cara, e quando você tem uma visão que enxerga de fora, a gente tem um exemplo de um cliente que ele tinha um custo, ele também tem uma distribuidora, e o custo dele era muito alto. Ele pagava um aluguel de 30 pau por mês. 30 mil reais de aluguel é gigantesco. Beleza, que ele tem uma operação muito grande. Mas ele não aproveitava, porque 95% dos vendedores dele ficavam na rua, prospectando novos clientes, e ele tinha aquela 20 salas lá no segundo andar da fábrica. Não tinha necessidade de ter aquilo. A gente mudou o cara de rua, achou um outro galpão na mesma rua dele, só que tipo na esquina, assim, como se fosse, virou pro outro lado. E diminuiu pra 12 mil reais o aluguel do cara, velho. Uau. Só que é uma coisa que o cara que tá ali há 30 anos, ele não consegue enxergar aquilo. Ele olhava e falava pra gente, não vai caber a minha empresa lá dentro desse lugar que vocês acharam. A gente falava, vai. A gente desenhou o layout desenhou o layout do estoque. Ele pagava em IPTU de 4 pau. O IPTU foi para 1,8. A conta de telefone do cara era R$ 1.800. Você fala, poxa, seja R$1.000 para pagar numa consultoria. O cara diminuiu 17, 18 mil reais em um mês. Se fizer vezes um ano isso daí, o cara podia te dar um carro. Um carro por ano. Além disso, a gente tem o entendimento que com o apoio que vocês dão, dá para desenvolver também os sonhos, né? Que a empresa, ela não nasceu para ficar estagnada. Acho que todo mundo que empreende tem a vontade e o desejo de fazer o negócio crescer, expandir, alcançar novos horizontes, outros resultados e tudo mais. E como fazer esse planejamento para crescer? Qual é o ideal necessário? Acredito que o principal ponto se chama markup. A gente chega para o cliente e ele fala para a gente assim, eu tenho um markup muito baixo, de 2,85. Com base em quê? O markup você precisa ter um custo fixo previsto, custo variável previsto, uma previsão de prolabore, uma previsão de retirada, previsão de impostos. Se o cliente não tem essa informação, como que ele tem markup? Então ele não tem. Ele não tem. Se ele não tem markup, ele está precificando errado. Se ele está precificando errado, ele não tem lucro. Aí esses sonhos que o cliente está buscando não vai chegar. Então, eu vou criar um markup em 30 dias? Não vai. Porque se você cria um markup errado, você vai fadar o seu produto a não vender. Quanto que é o seu custo variável previsto? Quanto que você gasta em média de motoboy, de ADS? Você tem essa informação? Eu acho que eu gasto 15. E se for 22? Eu estou precificando seu produto 7% errado. E o seu lucro vai para onde se você tiver só 7% de lucro? Não vai ter. Não vai ter. Aí se você tem imposto na fonte, você tem IRPJ, CSL, SPN, SMS, IS, acabou. Eles são casados já? E o fora que a maioria a maioria do pessoal não tem histórico nenhum de faturamento, de imposto. Eles falam, eu acho que eu pago X. E aí quando a gente começa a analisar 3 meses ali, 4 meses, a gente vê que não é aquele X, que é diferente. A gente chega, apresenta pro cara e fala, olha, tá diferente do que você tava falando pra gente. Então a gente tem que se... Não, mas foi só foi esses meses aí. Mas a gente tem que se planejar no que tá acontecendo. Os caras não conseguem aceitar, né? Não aceita. Eu vou falar pra você, assim, eu tava chegando numa situação em que eu olhei e falei, cara, eu preciso tomar uma ação, senão pode ficar a situação mais complexa. E a empresa vinha vindo bem. Mas eu enxergava que alguma coisa está escapando em algum lugar ou o recurso não estava sendo bem aplicado. Que foi o que a gente fez lá, de traçar algumas mudanças, alguns planejamentos, de realocar alguns recursos em outros lugares para poder ficar mais eficiente. E o resultado vem vindo. Um outro exemplo de planejamento orçamentário. Nós pegamos um cliente que era lucro presumido.
chegamos e perguntou, cara, por que você tem uma tributação cara dessa? Ah, porque o meu cliente é lucro presumido e precisa ter o crédito de ICMS. Ok, respondido. Fizemos a análise de 6 meses de faturamento, de nota por nota, na mão. Calculando nota por nota. Só 26% dos clientes dele era lucro presumido. Uau. Então, seus maiores clientes são o lucro presumido. Mas os seus menores não são, e eles representam 74% do seu faturamento. Nossa. Não justifica a empresa ser lucro presumido. Fizemos o quê? 2 empresas. Você vai ter uma lucro presumido, uma Simples Nacional. A sua lucro presumido vende para a sua Simples Nacional e a sua Simples Nacional vende para os seus clientes menores. Só aí a gente tira 11% de RPJ de folha de pagamento. Cara, Cara, é muito detalhe, né, é mano? muito detalhe. Quantas mentes pensantes são na CDM hoje? Quantas o quê? Desculpa? Mentes pensantes. Quantas pessoas? 3. Quantas pessoas? As mentes pensantes. Caraca. Nós que fazemos planejamento somos nós 3, a Mariane que tá aqui do lado. E tem o financeiro, mas aí não faz planejamento. Vocês com a dormem gente. ainda? E a contabilidade que Às vezes. E a contabilidade que apoia a gente. Não é todo dia. É. Não, mano. É assim, eu acho que uma das maiores dificuldades da galera que está empreendendo aí em buscar informação ou até tentar fazer esse controle é justamente essa dificuldade de entender nessa questão tributária, os números e tudo mais. Sim. E aí é onde entra o trabalho de vocês, que é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre a área que vocês também têm uma atuação muito forte com hamburguerias, deliveries, né, em geral, né? Eu acho que já vai virar o carro-chefe. O hambúrguer está dominando tudo, já derrubou a pizza, já derrubou todo mundo e já vai na financeiro também. A gente vai assumir lá. E, assim, olhando o cenário geral do mercado, como eu hoje que quero abrir um delivery, uma hamburgueria, eu quero abrir um negócio, o que eu devo começar a pensar antes de fato ir lá só comprar a chapa e meter brasa? O que eu deveria pensar, assim, de início, para eu começar a planejar? Você tem que pensar o que você precisa para abrir essa empresa. Ah, eu preciso de uma cozinha, por exemplo. Então você tem que ter os itens da cozinha e você tem que saber o quanto você precisa para rodar aquilo. Eu vou alugar um espaço, eu tenho um espaço, eu vou fazer em casa, vai ser só delivery. Porque a partir do momento que você vai ter um custo ali mensal, você já tem que planejar ele, que é o planejamento orçamentário, por pelo menos 1 ano ali para você entender que é quando pode começar a dar resultado. Você tem que colocar literalmente tudo na mesa, olhar para aquilo e ver, eu tenho dinheiro para dar início nisso e segurar por 1 ano, 2 anos, que seja, que é quando vai dar o meu retorno, ou não. Se eu tenho, beleza, bola para frente, vamos. Só que é aquela coisa, quem tenta fazer tudo, mais ou menos, acaba não fazendo nada bem feito. Verdade. Que é o que vocês falaram. Tem que ter a pessoa do marketing que tira a foto bem tirada, que chama a atenção do cliente. Tem que ter a pessoa que faz o financeiro, que vai olhar o imposto, o que está acontecendo, por que você está naquela alíquota. E tem que ter o cara que sabe fazer. Não adianta você pegar um cara que mexe com carro e colocar ele para ser chapeiro, que ele não vai conseguir desenrolar. Do mesmo jeito que não adianta pegar o chapeiro, o cara que manja pra caramba de burger e pôr ele pra tirar foto. Ele não vai tirar fotos profissionais com uma pessoa que é especializada nesse serviço. Eu acredito também que, assim, para onde você quer ir? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim, sim. Então, sua empresa vai vender para quem? É o público A? É o público B? É o público C? Se é o público A, o seu produto tem que ser premium, a sua cadeira tem que ser premium, a sua mesa tem que ser premium, porque o público vai pagar muito caro por aquilo. Se é o público B, tem que ser algo mais acessível, que a galera está trabalhando, eles querem pagar com VR, com VA. Então precisa equilibrar e essas equações precisam estar nos mesmos níveis. Então, eu quero vender para A, mas eu não tô no bairro A. Cara, você não vai vender. Não, isso é legal porque, assim, eu observando até o grupo lá, a galera, a gente veio sempre falando alguma coisa, eu vi que vocês atuam muito com isso, em conscientizar o empreendedor também. Sim. De qual posição que ele tá. A gente sabe que, pô, quando o cara ele se dedica, ele monta a hamburgueria, ele vai lá, quer comprar tudo do melhor, estrutura para atender bem o cliente, quer botar um produto de qualidade, quer fazer algo bem encorpado, bem bonito, mas às vezes ele acaba investindo muito mais do que deveria e monta uma estratégia de venda que não atinge o público da região que ele atua ou não atinge o público-alvo que é o cliente dele. E aí vocês fazem essa conscientização também, né? Porque isso é meio que um paradigma. A galera tem medo de falar que o público-alvo é o C.
Não tem problema você ter um público-alvo C, porque você compra, você paga do mesmo jeito. A questão é o produto. Tem um cliente nosso que é o A, que é o cara que paga por 18 horas de consultoria semanal? Tem. Mas tem um hamburguero que vende 50 pau, que ele pode ter hamburgueria e ele vai pagar por meia hora semanal. Isso não é um problema. Então, cara, não tem problema você vender um hambúrguer pro grupo C. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. Só que o produto tem que estar pensado estrategicamente pro grupo C. Não adianta você determinar 18 horas para um cara que só pode pagar por 30 minutos. Exatamente. Você mesmo tá cagando no negócio. Sim. Então, é por isso que eu acredito que a gente conseguiu atingir esse público. Porque a gente faz uma consultoria que ela é flexível. Então, a gente fala, cara, você precisa desses e desses serviços. Mas eu não vou te trazer um orçamento de planejamento orçamentário se você não tem custo fixo e custo variável. Então, vamos trabalhar um ano estruturando a sua empresa em custo fixo, custo variável, CMV, margem de contribuição. Pra galera entender um pouquinho, que sempre fica... assim, a gente conversa com muita gente e às vezes fica aquela cara de tô boiando. Custo fixo e custo variável. O que é considerado cada um? Custo fixo, tudo aquilo que a empresa paga se não vender nenhum real. Não vendi nada esse mês, o que eu pago? Salário, Internet, pago aluguel, luz e água. internet, pago água, pago luz. Certo. O que é variável? Tudo aquilo que se movimenta com volume de venda. Motoboy, taxa de ADS, por O um gás, exemplo, gás, taxa do fogo. iFood. Essas coisas são variáveis. O que é o CMV? Custos ligados ao produto. A sacola, a embalagem, o pão, a carne, a alface, o tomate. Alguns clientes pedem a taxa de motoboy dentro do CMV. Então, esses O custo da operação, ele também entra no CMV? O custo da operação, não. O custo da operação entra na margem de contribuição. Então, o burger precisa pagar o CMV e o saldo é a margem de contribuição. E essa margem de contribuição que vai pagar o custo fixo e o custo variável. Aí depois entra o markup. O markup sabe o quanto a operação custa, entende o custo do produto e vai nos dizer o por quanto o item tem que ser vendido, para que pague toda a operação. Pronto, ganharam uma consultoria aí de 25 minutos, de graça. É só voltar, assistir de novo. Com E você papel e já vai caneta. Papel, de nada. caneta, vai anotando que você já Eu tem vou tudo fazer aí. isso. Se entrar no... vai dar ruim. Não é? É por isso que ele não quer. Se pegar pra mexer, vai dar ruim. Não, começar a mexer nas minhas gavetas, mas... Meu Deus do céu. Galera, pra quem hoje quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, se candidatar a ser um possível CDMer, CDMer. Vamos fazer o pódio no final do ano. como que funciona? Como que funciona para contratar o trabalho de vocês? Pode procurar a gente tem o Instagram, CDM Finanças. Só procurar a gente lá, tem o linkzinho pra chamar a gente no WhatsApp. É direto com a gente, não tem robozinho, não tem maquininha. A gente vai responder, vai entender qual a dor, vai marcar uma reunião para conhecer a empresa e tal. E pode ficar tranquilo que não é caro. Sim. A gente não oferece um serviço que você não tem condições de pagar ou que está fora da sua empresa no momento. A gente vai oferecer o que você precisa. Você precisa hoje fazer um CMV e separar o que é custo fixo e variável, a gente vai oferecer esses dois serviços para você. Até você se estruturar o suficiente para dar o próximo passo. Seja para montar um break-even, e aí a gente começa a inserir os serviços dentro das suas condições de pagamento também. Uma parada muito legal, até para... Porque a galera fica geralmente com essa restrição. Mas é caro. Não é. Que vocês fazem, que eu não vi outras consultorias fazendo. Eu já tinha pensado em fazer um tempo atrás e tal, mas algumas eu não senti confiança, outras eram só balela porque é de gente famosa e tal, enfim. Mas o que eu entendi e enxerguei valor é que vocês fracionam também os serviços, né? Então, Sim. o cara ele pode começar por uma etapa, às vezes até para ele começar também. Por exemplo, eu tenho aprendido muito mais sobre a área financeira depois que a gente começou a trabalhar junto. Porque eu comecei a visão macro que quando você tem do negócio, eu comecei a enxergar ela como um todo, né? Eu tinha visão macro, mas eu comecei a ver os setores de cada operação. O financeiro envolvido em cada setor da minha operação. E aí a gente consegue trabalhar isso melhor. Essa flexibilização é legal porque você permite o acesso mais fácil de todo mundo. Então, eu quero começar só mexendo no meu CMV. Vamos entender, conhecendo a minha estrutura.
e aí você vai desenvolvendo. Isso é muito bacana. Eu acho que talvez o maior problema que vocês enfrentam, né? São pessoas como o Recoba. Porque o problema não seria pagar por uma consultoria, mas seria mexer nas gavetas e vasculhar aquilo que tem que ser feito. A galera tem muita resistência? Geralmente tem. E quando é homem, é mais. É sério? Boa parte dos nossos clientes, acho que ninguém gosta tá de se 60-40. expor. Ninguém gosta de se expor. As mulheres são mais acessíveis. Elas falam, eu preciso de ajuda nisso, tô perdida. Os homens ficam, não, mas isso daí eu sei fazer. Pode ficar tendo isso daí, ó, já sei aqui, ó. Não precisa nem você calcular isso daí, porque eu já tenho. Tipo, São mais Renan, resistentes. pagode sexta tá garantido. Alô, Renan, sexta-feira, pagodão, tamo junto. Vai dar ruim. Pô, bom demais, mano. É uma aula gratuita aí pra quem acompanha o podcast. Instagram de vocês? CDM Finanças, lá tem vídeo toda semana, dia sim, dia não, praticamente. Tem muita coisa pra aprender lá. Pra pessoa física, a gente também tem muito conteúdo. Tem mais de 400 publicações lá. Que da hora. Pode ir Bastante lá, coisa. que é de graça. E, pô, tem um negócio muito legal que a CDM fez, né, com o podcast. Quando a gente foi fechar o patrocínio, a gente falou, pô, os nossos convidados, eles seriam legal se eles recebessem alguma coisa de vocês, né, e tal. E aí eles criaram... Não tá aqui não, Não tá tem aqui não. aqui? Eu não vou dar pra eles, já tem, não, pô. sacanagem. Uma árvore dos sonhos, né? Cara, que louco isso. E aí a gente escreveu lá os nossos sonhos do podcast, colocou na mesa, então toda gravação a gente fala daquilo, né? E a gente tem algumas metas ainda a serem batidas. E eu acho que aquilo conecta muito com o que vocês fazem, né? Tipo, a pessoa às vezes ela não tem condição de comprar uma bala, e aí depois ela pode comprar um pacote, uma caixa e ser dono da fábrica de bala. Sim, né? sim. A gente também usa a Árvore dos Sonhos, fica lá na minha mesa, do Charles fica lá na mesa dele, que é pra gente visualizar aquilo, aonde a gente quer chegar, que é bem aquilo que o Charles falou. Se você não tem onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Só que aí, pensando ali na árvore, se você subir no galho podre, você cai e volta do zero. É isso aí. É isso aí, galera. Agradecer demais por vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Tem um A gente que presentinho agradece, especial, né? Lógico que não pode faltar. Nossa equipe preparou aqui. Tá pesado, tá, gente? Cuidado. Pega um Ô, louco, assim carrinho que é ali. bom, hein? Esse aqui é o da patroa. E pra você que tá aí, quer evoluir o seu negócio, quer trabalhar o financeiro da sua empresa de uma forma mais eficiente, baixo custo, um atendimento humanizado, de qualidade. Assim, os caras são super acessíveis, eu falo com propriedade, eu trabalho na minha empresa com eles. Não é porque tá aqui batendo esse papo com a gente trouxe porque, além de contribuir para o mercado com essa cultura de ensino financeiro, a gente vê muito o coração de vocês nos grupos que a gente passa, a galera dá muito feedback sobre vocês, falando do atendimento, da qualidade, de entender as dificuldades até. Esses dias a gente tava falando, eu tava com um problema lá com a criançada em casa causando terror, e aí o filho do Charles aparecendo no vídeo. Então assim, cara, a vida é feita disso, velho, de pessoas com bons corações que se conectam para fazer algo acontecer. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui compartilhar isso com a gente. Aconselho, assino embaixo, dou garantia, se der problema me avisa que a gente bate junto neles. Fechou? Obrigadão. Gente. Valeu, galera. Já a gente tem mais podcast rolando aqui. Quem tiver aí, quiser conhecer um pouquinho o pessoal do CDM aqui, ó, passa aqui, fala com eles. Já vai ter vamos lançar um cupomzinho aí pra Fispal? Opa, Pode lançar. Pode lançar? pode. Então é o seguinte, ó. Até o final do mês, quem entrar em contato com a CDM e falar que viu eles aqui no Burger no Papo, na Fispal, vai ter uma condição especial lá. Fechou? Fechado? Pra mudar de vida, pra chegar no final do ano, ligar pra gente, mandar lá, marcar a gente e falar, ó, mudou, e aí a gente vai fazer uma festa junto pra Tô comemorar. indo pra Dubai. Indo pra Dubai. Foto em Dubai. Não, e chega, Partiu o viu? pagode. E chega. Meu Deus. Pagode é comigo. Valeu, galera. Obrigadão por vocês É isso terem aí. vindo. Valeu, Já gente. a gente volta com mais podcast aqui pra vocês. É nóis. Falou, tchau.